O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro com o gol de Bruno José. Nesse vídeo nós fizemos uma análise tática de como o time celeste se organizou em campo e como chegou na vitória. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Na saída de bola, o Cruzeiro usava bastante o Rafael Cabral, formando uma linha de 3 com os dois zagueiros, no caso o Matheus pelo lado direito e o Sidney pelo lado esquerdo. E como o Atlético estava marcando num 4-4-2, com dois jogadores nessa primeira linha, no caso o Rafael Lucas e o Michael Paulista, o Cruzeiro fazia uma segunda linha de 3 nas costas dessa primeira linha, com o Lucas Ventura mais pelo centro, justamente se posicionando de uma forma que ele criasse uma linha de passe entre os dois jogadores que estivessem fazendo o primeiro combate do time do Atlético. E obviamente pelas laterais a gente tinha os dois laterais, o Rômulo pelo lado direito e o Rafael Santos pelo lado esquerdo. Aqui a gente já tem configurado a segunda linha de 3, claro, antes da segunda linha de marcação do time do Atlético. A principal forma de saída de bola do Cruzeiro era fazer a bola chegar em algum ponto dessa linha de 3, principalmente no Lucas Ventura, já que no meio campo era uma região que o Cruzeiro tinha uma superioridade numérica pela presença do Felipe Machado, um pouco mais aqui pelo lado direito, e do Marco Antônio, mais pelo lado esquerdo. Então a gente tinha aqui uma superioridade de 3 contra 2 em favor do time do Cruzeiro. Porém, quando esse caminho era mais fechado, o Cruzeiro também poderia sair pelos lados sem nenhum problema, seja com o Rômulo pelo lado direito ou com o Rafael Santos pelo lado esquerdo. Isso aconteceu diversas vezes, essa saída pelos dois laterais. E quando saía pelo meio, dentro dessa superioridade numérica que o Cruzeiro tinha aqui nessa região central, com a bola passando pelo Lucas Ventura, o Cruzeiro validava essa vantagem, obviamente porque o Lucas Ventura quase sempre ele conseguia fazer esse giro de pegar a bola de costas e girar de frente sem muita pressão, e quando chegava a pressão ali do adversário, o meia, no caso aqui desse exemplo, o Felipe Machado, se posicionava nas costas do volante, poderia receber a bola e aí verticalizar a jogada a partir daqui. Porém, outra forma muito usada pelo time do Cruzeiro nessa saída de bola foi a bola longa nos pontas, no caso o Bruno José pelo lado direito e inicialmente o Vitor Leque pelo lado esquerdo, que acabou infelizmente se machucando ainda no começo do jogo e teve que ser substituído pelo Wagninho para ser o ponta lá pelo lado esquerdo. E aí essa bola longa, buscando ponta, era feita quase sempre numa diagonal, tá? Num passe longo em diagonal. Então quando saía pelo lado esquerdo, normalmente se buscava a bola longa no Bruno José, e pelo lado direito, tá, com o Rômulo, se buscava essa bola longa no Wagninho, tá? Que foi a maior parte do jogo. Quem jogou foi o Wagninho. Apesar de, claro, relativizando com o tempo que cada um ficou em campo, o Vitor Leque talvez fosse mais procurado nesse tipo de jogada. Algumas vezes também o Cruzeiro tentou avançar essa bola buscando um apoio mais por dentro com o Edu, só que não teve tanto sucesso nesse tipo de jogada. E depois de fazer essa saída de bola e fazer a bola ultrapassar essa primeira linha de marcação do time do Atlético, o Cruzeiro buscava a criação de jogadas principalmente pelos corredores laterais, sobretudo por meio de triangulações. Como a gente vai mostrar aqui, a gente já cria o desenho de triângulos naturalmente aqui nessas zonas laterais, tá? Entre lateral, ponta e meia, certo? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E o Cruzeiro se fazia valer dessas movimentações entre esses três jogadores, seja lá por qual lado a jogada fosse construída. E dentro desses triângulos, tá, o Cruzeiro fazia alguns tipos de movimentações para fazer a bola avançar, seja essas movimentações ensaiadas ou não, de acordo com as circunstâncias do jogo. Então, por exemplo, para a gente ilustrar aqui um exemplo bem hipotético, imagina o Rômulo passando a bola para o Bruno José e fazendo essa ultrapassagem, né? E aí o Bruno José passando a bola para o Felipe Machado, o Rômulo continuando esse avanço, o Felipe Machado faz essa enfiada de bola com o Rômulo atacando a linha de fundo e naturalmente tanto o Edu quanto do lado oposto o Wagninho atacando o espaço dentro da área para buscar essa finalização. Obviamente esse é só um dos tipos de movimentações que podem acontecer dentro dessas triangulações, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. As dinâmicas são bem parecidas, apesar dos jogadores serem naturalmente diferentes, né, dos dois lados. Tem uma combinação de jogadores diferentes. E aí depois de construir a jogada, tá, até intuitivamente, como o Cruzeiro atacava muito pela lateral, era natural que o Cruzeiro procurasse fazer as tentativas de finalizações através de cruzamentos, sobretudo cruzamentos rasteiros. E foi justamente assim que nasceu o gol da vitória do Cruzeiro. O gol não foi construído por acaso, foi um padrão que se repetiu durante boa parte do jogo e foi justamente o que a gente explicou aqui. Por exemplo, se eu não me engano, o Rafael vinha com a bola aqui pelo meio, passou a bola para o Lucas Ventura pelo corredor central, e aí o Lucas Ventura fez um passe para o Felipe Machado, que depois passou para o Marco Antônio, e na verdade o Marco Antônio até tentou uma jogada de apoio ali com o Edu. A jogada não foi bem sucedida, mas aí sobrou, né, justamente com o Marco Antônio,
que tabelou com o Felipe Machado, né? Os dois fizeram ali uma tabelinha. E aí a bola entrou novamente aqui no Marco Antônio. E aí se formou aquela triangulação, naquele desenho de triângulo que a gente mostrou. Embora não tenha tido uma jogada envolvendo esses 3 jogadores. Com o Marco Antônio aqui com a bola, ele viu a ultrapassagem do Rafael Santos pelo lado esquerdo. E aí fez um passe em profundidade justamente buscando esse jogador, né? O Rafael Santos. O Vagninho, percebendo a jogada que se desenhava, ele girou e foi atacando a área, tá? Ele foi correndo em direção à área, onde o Edu também estava entrando. Então a gente tinha 2 jogadores do Cruzeiro penetrando na área. E aí como foi que ocorreu o comportamento da linha defensiva do Atlético? Naturalmente a bola avançando pelo corredor esquerdo. Na verdade essa bola estava até um pouco mais à frente. O Alisson, que era o lateral direito do Atlético, ele tentou fazer ali uma pressão, obviamente tentando diminuir o espaço do Rafael Santos. E a linha defensiva, os outros 3 jogadores ali de defesa do Atlético, acabaram sendo atraídos, né, por esses 2 jogadores do Cruzeiro que vinham entrando na área. O Danilo meio que fazendo a cobertura do Alisson ao mesmo tempo que se preocupava com o Vagninho. A gente também tinha o Sidney ali no interior da área, o Edu bem próximo a ele e fechando, né, para tentar fazer essa cobertura, né, fazer esse 3 contra 2 aqui, a gente tinha o Vinícius Silva, que também teve a sua atenção atraída por esse movimento de ataque que o Cruzeiro vinha fazendo. Só que a gente também tinha um terceiro jogador do Cruzeiro entrando na área, fechando, né, o jogador do lado oposto, que no caso era o Bruno José, passando fora do campo de visão do Vinícius Silva, que era o jogador que estava fechando para tentar diminuir esse espaço dos 2 atacantes do Cruzeiro, né, os outros 2 atacantes. E aí, esse cruzamento, né, um cruzamento muito bem feito, diga-se de passagem, rasteiro do Rafael Santos, buscando aqui o espaço entre a linha defensiva e o gol do Atlético. E aí essa bola foi justamente buscando a segunda trave para a entrada do Bruno José. A gente teve até ali o Vinícius Silva tentando fazer o corte, né, ele até tocou na bola, mas aí o Bruno José fez uma pequena interceptação, tocando na bola e fazendo a bola acabar ali dentro do gol do Atlético, fazendo assim o gol da vitória do time do Cruzeiro. Agora, do ponto de vista defensivo, o Cruzeiro se baseava num 4-3-3 bem nítido, mas como tinham alguns encaixes e muita perseguição no setor onde a bola estava, essas 2 linhas de 3, né, a linha de meio e a linha de ataque, poderiam se desfigurar algumas vezes. Seja no bloco alto ou no bloco baixo, o time buscava aplicar muita pressão sobre o jogador adversário que estivesse com a bola. O Atlético fazia esse ataque, essa saída de bola num 4-2-4, vamos dizer assim. E naturalmente, talvez até pelo fato do Cruzeiro ter 3 jogadores nessa primeira linha de marcação, o Atlético colocava 2 jogadores nas costas dessa primeira linha para fazer essa saída de bola, para iniciar o processo de criação de jogadas do time do Atlético. E aí dentro disso o Cruzeiro fazia com que os 2 meias eles encaixassem nos 2 volantes do Atlético para tentar fazer essa pressão nesse primeiro momento e deixava o Lucas Ventura fazer uma sobra, né? Vamos dizer assim, uma cobertura desses 2 jogadores e também uma proteção para a linha defensiva. Em alguns momentos específicos, o Atlético utilizou apenas um jogador por trás dessa primeira linha de marcação do Cruzeiro e aí no caso o Marco Antônio muitas vezes ficou um pouco mais à frente dos outros 2 meio-campistas do Cruzeiro, né? Ele acabava acompanhando o volante mais centralizado do Atlético, muitas vezes o Diego Fumaça sendo esse jogador mais centralizado, mas a maioria das vezes, né, na maioria das saídas de bola, o Atlético utilizava mesmo aqui 2 jogadores para iniciar esse processo de construção, para jogar nas costas dessa primeira linha de marcação do time do Cruzeiro. Só que como a gente falou, o Cruzeiro aplicava muita pressão na região da bola. E aí normalmente quem fazia essa primeira pressão, né, essa pressão na região da bola, era o jogador que estivesse mais próximo. Então vamos citar aqui um exemplo para a gente ver como essa linha algumas vezes se desfigurar, tá, para garantir que essa pressão fosse feita. Imagina que o Atlético passa essa bola pelo lado esquerdo, né, a gente pode ver que naturalmente o Atlético tinha 4 jogadores contra 3 nessa primeira fase de construção de jogadas. Então imagina, a bola sai do lado esquerdo, Bruno José pressiona, naturalmente o Edu pressiona o zagueiro pelo lado esquerdo e o Vagninho também fecha ali para cima do Danilo, né, o zagueiro pelo lado direito. E aí imagina que essa bola é recuada pro Pedro Rocha, que foi utilizado bastante algumas vezes com os pés. A gente tinha essa pressão, a gente poderia, por exemplo, ver essa bola caindo pelo lado direito, não tem nenhum jogador do Cruzeiro próximo, então ia o Marco Antônio mesmo, poderia subir para fazer essa primeira pressão.
pressão, e aí a gente vinha aqui a cobertura do Lucas Ventura, que ia cobrir, né, o jogador que estava sendo marcado pelo Marco Antônio. O Wagninho poderia baixar também para guardar as costas do Marco Antônio, enfim. E aí a gente via esse movimento do Cruzeiro de sempre tentar garantir a pressão em cima do jogador que estivesse com a bola. Porém, isso valia muito mais para a linha do meio campo e para a linha de ataque, tá? Essas duas linhas de 3, porque a linha de 4, pelo menos aparentemente, o Cruzeiro buscava evitar que esses 4 jogadores dessa linha acabassem se quebrando, até porque é a linha que garante um equilíbrio defensivo para o Cruzeiro, tá? E que dá segurança para que esses 6 jogadores aqui mais avançados pudessem fazer essa perseguição na bola com mais intensidade, sem necessariamente abrir espaços aqui nessa região mais recuada, e evitando também que alguns espaços cruciais fossem abertos para o ataque do Atlético. Acredito que você queira ver a nossa playlist de análise de equipes, já que você chegou até esse momento do vídeo. A playlist de equipes é essa que está aparecendo aqui na tela, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Forte abraço e até a próxima, valeu!